Graça e a paz, igreja. Amém. Amém. Vamos orar um pouco? Amém. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória. Nós agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Pela obra na cruz, Senhor, e pelo perdão que nós recebemos através da obra na cruz do Calvário, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, para a honra e glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? O que pregar depois dessa palavra? Né? O que pregar? Mas o legal é que tem a ver. Isso que é bom. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, que sou dos presbíteros dessa casa, e fui convidado a trazer uma palavra no dia de hoje. E estudei muito o livro de Tiago. Falei, nossa, eu vou, né? Como todo pregador pensa, né? Ele fala, nossa, eu vou pregar. Livandro já está rindo. Eu vou pregar o livro de Tiago daquele jeito. Eu vou estudar Tiago de cabo a rabo e vou falar aquilo que, né? Era o homem falando, né? Aí daí a pouco Deus fez assim, pá, pá. Não é isso, não é o que eu quero. É isso aqui. E me deu a palavra que está em Mateus. Mateus capítulo 21, vai lá para o capítulo 21, versículo 28. A gente vai falar sobre 3 parábolas hoje, que Jesus vai falar. Eu vou tentar ser sucinto e rápido, até porque a palavra não é tão longa. Mas o interessante é, o tema da minha palavra hoje é o convite do rei. Viu? Então, o tema da palavra de hoje é o convite do rei. Ok? Então, abrindo a palavra em Mateus capítulo 21, versículo 28, vai falar sobre a parábola dos 2 filhos. Vamos ler junto? Jesus vai falar, o que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então, primeiro o pai fala para esse primeiro filho, vai trabalhar. Ele fala, não quero trabalhar. Mas depois ele foi trabalhar. Vamos olhar o segundo. O pai chegou ao outro filho e fez a mesma coisa. E esse filho respondeu o quê? Sim, senhor. Mas não foi. Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, não o segundo. Jesus diz, em verdade lhe digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer. Ok? Então Jesus vai falar isso para os fariseus da época, aqueles que eram os líderes religiosos. Jesus prega essa parábola e fala apontando para aqueles homens, que até aqueles que eram mais odiados na sociedade da época. Quem eram os mais odiados? Eram as prostitutas, vamos dizer, seria a classe mais baixa que existia, e os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que recolhiam impostos para o governo de Roma. E eles até praticavam extorsão, cobrando muito mais para se tornarem ricos. Então era uma classe que era odiada. Só que Jesus tinha essas 2 classes no meio deles, já como discípulos. 2 pessoas, uma que era mulher em adultério, que provavelmente era, que acaba se convertendo, e outro era um, que é conhecido como Zaqueu, que era um dos publicanos. Ele era um cara, a gente conhece a história de Zaqueu, né? É o carinha baixinho que subiu numa árvore, né, para ver Jesus, e Jesus chama ele, Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu tenho que ir ter contigo. E Jesus vai ter com ele, e esse homem se converte diante de Jesus, e ainda diz uma coisa que estava na lei, que tudo que ele tomou ou roubou, ele ia devolver 4 vezes o valor. Isso estava na lei, então ele cumpria a lei naquele momento. Essas 2 classes eram odiadas pelo povo judeu, principalmente pelos fariseus, por aqueles que eram líderes religiosos da época. E Jesus vai falar,
esses que vocês odeiam estão entrando no reino dos céus na frente de vocês. Jesus vai falar isso para aquele povo daquela época. Então, Jesus fala isso para todos os religiosos que, na verdade, não é importante ficar falando. Aí entra na sua. É importante praticar. Amém. É por isso que Deus fez o que fez. Deus faz o que faz quando nós praticamos aquilo que Ele pede. Você vai ter amor, misericórdia por alguém que está passando, que está necessitado. Se você tiver, você não está fazendo a Ele, você está fazendo a Deus. Amém. Jesus fala que quando Ele voltar, Ele vai dizer a muitos: porque me deste de comer, porque me deste de vestir, porque você teve misericórdia. Então você tem que praticar, não é falar. Então isso é ter misericórdia. E você alcançará misericórdia. Essa foi só a primeira, né? Vamos para a segunda parábola. Continuando aí, tem uma parábola chamada Parábola dos Lavradores. Está lá em 33, né? Está 21, 33 ao 46. Vamos ler, só continuando. Ouçam outra parábola, Jesus vai falar. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos para lavrar para os lavradores, para receber o fruto que lhe pertencia. Então, quer dizer, esse homem constrói uma vinha e ele não vai trabalhar naquela vinha. Ele investe naquela vinha, ok? E ele entrega algumas pessoas para produzir. E essas pessoas, quando produzirem, existia um excedente, uma parte que iria para o proprietário da terra. O restante eles poderiam comercializar e viver daquilo. Tudo bem? Entenderam? Como que era a vinha da época? É legal fazer isso. Existiam normalmente montanhas lá. E eles faziam aos pés das montanhas essas vinhas, para que ela recebesse bastante sol. Então, aos pés dessa montanha, ele receberia uma quantidade de sol razoável para aquela época. Então, eles faziam cercados também para que nenhum animal chegasse perto da vinha. Tudo bem? E sabe por que a vinha era importante naquela época de Jesus? Tem um motivo. A água daquele local ela era insalubre. Ela é uma água até contaminada. Então muita gente vivia de tomar vinho. Eles viviam, era uma comida normal. A uva e o vinho, o suco de uva era algo comum no seu dia a dia daquele povo. Porque era mais saudável você pegar a vinha, fazer amassar a uva e pegar o mosto dela e tomar, né, e fazer um suco, do que você tomar a água que era contaminada. Então, por isso que toda vez que a gente fala de vinho e vinha, na palavra de Deus, é que está mostrando a sobrevivência. Aquele povo sobrevivia de uva. A comida deles básica era uva. Então, se fosse brasileiro, ia ser o feijão com arroz. Entendeu? Que é o básico do brasileiro. Jesus falaria para a gente sobre feijão com arroz, para dizer que Ele é o sustento. Então, toda vez que Jesus está falando que Ele é o sangue, Ele mostra até na ceia que Ele é o vinho é importante, quer dizer que o vinho é a vida daquele povo naquele momento, e é isso que Ele vai mostrar. Então, a vinha era importante. Mas vamos ver o que fizeram? O que eles fizeram quando chega essa época? Vamos ler. Chegou o tempo então da colheita, Ele enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe pertencia. Então, sua parte. Vamos ver o que aconteceu. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro, apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes um servo maior, ou em maior número. Mas os lavradores trataram da mesma forma. Bateram, amarraram, espancaram. E por último, enviou seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Porém, quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha,
O que ele fará com aqueles lavradores? Eles responderam: fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrancará a vinha, e outros lavradores que lhe deram a sua parte no tempo da colheita, ou que lhe darão. Quer dizer, quando vier o dono da vinha, vai tirar todo aquele povo e vai colocar alguém novo sobre esse lugar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os primeiros lavradores da obra, que a gente entende, era que a palavra foi entregue aos judeus. O primeiro povo a receber a palavra. Só que toda vez que Deus enviava um dos seus servos, um dos seus profetas, para pregar contra aquilo que Israel fazia de errado, o que eles faziam? Matavam, apedrejavam e batiam. Você quer ver alguns exemplos da Bíblia? Eu vou colocar aqui, só para a gente falar. Um dos profetas, Jeremias. Olha o que aconteceu com Jeremias. Simplesmente porque ele foi falar a verdade contra Israel. Jeremias foi espancado e colocado em um trono. Ele foi espancado por todo mundo. Não foi só uma vez, não. Se alguém lê o livro ou vê filme sobre a vida de Jeremias, você vai falar: meu Deus do céu, como que esse homem continua sendo servo de Deus? Ele apanhava simplesmente por falar a verdade. Pregar contra aquilo que Israel sempre praticava. Outro, Elias sofreu ameaças de morte. Não mataram Elias, mas ele sofreu ameaças de morte. A gente sabe na história, pediram a cabeça dele, pediram tudo, né? Que ele morresse. Isaías, acredita-se que ele foi cerrado ao meio, e quem encerrou ele foram os próprios. Zacarias foi apedrejado até a morte. Isso são alguns dos profetas, tá, que foram maltratados. Uzias, profetizou contra Israel, e o rei Joaquim fugiu para o Egito para não morrer, mas foi extraditado e voltou para Jerusalém. E ele foi morto. E quando Deus enviou o filho, adivinha o que aconteceu? Mataram. E Jesus que conta isso. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele tinha que morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele vai dizer o que aquele povo iria fazer. Aqueles que tinham e detinham, ou não, vamos lá, vamos reformular. Aqueles que detinham a palavra, aqueles que detinham, vamos dizer, o reino, que eram os judeus. Mas eles não quiseram mudar suas vidas. Continuaram com uma vida corrupta. E Deus mostra que iria retirar da mão deles e viria um novo povo. E esse novo povo era o povo cristão. Aleluia! Pra você ter uma ideia, quando eles matam Jesus, você sabia que Israel não dura muito tempo? Logo depois de matar Jesus, Israel sofre com duas grandes guerras. Uma nos anos 60 depois de Cristo e outra nos anos 70 depois de Cristo. Israel é dizimada. Jerusalém é colocada debaixo de escombros. E nunca mais, e todo o povo de Israel foi espalhado pelo mundo. Desde 70 depois de Cristo, o povo de Israel como povo está espalhado no mundo. Só vai voltar para a Terra Prometida em 1948, quando a ONU vai instituir o Estado de Israel. Amém. Logo depois da morte, então, do filho, adivinha o que o dono da terra fez, né? Espalhou o povo. Não sobrou um para contar a história. Vamos ler a última palavra, a parábola, para a gente terminar por hoje. Aleluia. Vamos lá no capítulo 22. A festa de casamento ou as bodas. Vamos ler essa parábola. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa para o casamento de seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo que viesse, mas eles não quiseram vir.
novamente enviou outros servos e disse: digam aos que forem convidados, os que foram convidados, que preparei um banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venha para a festa de casamento. Ok? Vamos parar até aí, rapidinho. O costume da época era o seguinte: o casamento do rei é diferente dos casamentos normais. O casamento não do rei, mas do filho do rei. O rei, normalmente, quando é rei, ele tem várias esposas. Ok? Ele tinha naquela época várias esposas. E muitas esposas eram esposas simplesmente de laços para que não houvesse guerras. Então, tribos vizinhas, reinos vizinhos, casavam suas filhas com o rei desse local, por exemplo, né? Vamos dizer que aqui é Israel. Então, o rei de Israel colocava essa filha para casar, para que aquela terra houvesse paz. Ninguém invadisse ninguém, porque é da família do rei. Então, ninguém invadia. Por isso, você vê que Salomão, ele vai ter 1.000 esposas na história. Então não é porque ele amava 1.000 mulheres, mas sim porque ele não é bobo nem nada, para não ter guerra. O que ele fazia? Ele casava. E com algumas mulheres ele tinha filhos. E não necessariamente o filho primogênito era quem herdava. Não era sempre o primogênito naquela época que herdava o reinado do pai. Quem herdava o reinado do pai, quem ia herdar, era normalmente o preferido. E o rei mostrava de que forma? No casamento do meu filho, eu vou fazer uma festa tremenda, e isso já era costume para eles. E vou convidar as pessoas mais importantes para participarem disso, dessa festa. E eles vão ver eu entronizando o meu filho no trono. Ok? Então era para isso que servia esse tipo de festa. Esse rei estava... Jesus vai contar uma história, uma parábola, falando exatamente disso. Que Deus escolheu quem vai reinar. Quem era o homem que iria reinar? Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar lendo agora. Sim. Novamente, então, enviou... Novamente enviou outros servos, e digam a eles que preparei um banquete. Quer dizer, eu estou dizendo, olha, é o meu filho importante, aquele que vai herdar o reino. Com bois, novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado para a festa de casamento. Porém, não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E o restante agarrou os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou seu exército a destruir aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Já foi destruída e foi queimada. Ela caiu e não sobrou pedra sobre pedra. O segundo templo que havia sido construído, derrubado ao chão. Não existe mais o templo. Aconteceu exatamente isso. E aí vamos continuar. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas, reunindo todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, tanto bom quanto ruim. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Isso diz que Jesus fala: eu vou mandar os meus servos agora convidar todo mundo. Quem quer participar do reino? Todo mundo vai receber o convite do rei. Aleluia. É isso que diz a palavra. Então todo mundo recebeu, bons e maus. Por isso que Jesus nos convida, não importa como nós estamos, se nós somos boas pessoas ou não. Jesus quer nos receber, mas Ele quer nos transformar. Aleluia. Para que a gente possa ser digno diante dele. Olha o que diz o restante da palavra. 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. Uma das coisas que acontecia naquela cultura, normalmente os reis, quando faziam casamentos exuberantes de seus filhos, eles colocavam túnicas extremamente brancas nas pessoas,
Cada um já tinha lá preparado, era só pegar e utilizar a túnica totalmente branca. E isso fazia com que as pessoas que eram muito pomposas se rebaixassem, porque o importante era o rei que estava casando o seu filho com a noiva. Esses eram os importantes. Então todo mundo com roupa muito espalhafatosa usava o quê? Uma roupa quase que de saco, branca. E só que quando ele vai olhar, o que ele vê? Um homem que está sem aquela roupa. Um homem que não lavou suas roupas no sangue do Cordeiro. Um homem, um ser humano que não mudou a sua atitude. E olha só o que acontece com ele. Amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse. Então o rei disse aos que serviam: amarrem as mãos e os pés e lance-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Glória. Todo mundo foi chamado, mas escolhido vai ser aquele que realmente mudou o seu caráter, aquele que realmente mudou a sua vida, aquele que realmente abandonou uma vida de pecado para viver uma vida diante de Deus, uma vida em constância com Deus, que ri todo dia porque sabe quando Deus aparece e quando não, pela presença do Senhor. Ele sorri. Aleluia. Porque ele é feliz. Então, eu ia ler um pouco mais aqui, mas eu acho que não preciso. Acho que o básico a gente já teve hoje. Não só a introdução com a palavra da Pamela aqui, excelente, mostrando como a gente tem que praticar as coisas. A palavra de Deus vai dizer que Deus retirou um povo que não o ouviu de forma alguma. Retirou desse povo o direito de reino e colocou um novo povo. Amém. O povo cristão. Glória. Só que esse povo tem que estar com seus revestes preparados. Não suja de pecado, não suja de sangue, mas sim lavadas no sangue do Cordeiro. Serão mais alvos do que a neve. Glória. Amém? Que essa palavra fique na sua cabeça, que Deus chamou todo mundo, bons e maus. Mas que nós precisamos mudar a nossa história. Precisamos praticar. Não é só falar, viu? É praticar. Por isso você sentiu a presença. Praticar. E aí Deus promove tudo o que é necessário. Glória a Deus. Amém? Vamos orar para encerrar no dia de hoje. Amém. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Rei do Senhor de toda a glória, nós agradecemos, Senhor, ser conosco no dia de hoje. Que as duas palavras no dia de hoje, Senhor, que falaram conosco, possam ecoar durante toda a semana, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos não só serem ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes, Senhor. Que nós possamos praticar a misericórdia, a longanimidade, a bondade, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, ao qual o Senhor já designou o teu povo, Senhor. Pai, nós agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, Senhor. Nós agradecemos e pedimos, Senhor, console a família do irmão Límpio, Senhor, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou entregar para a pastora para ela poder encerrar e dar a bênção pastoral. E já clamo louvor para que quem está aí no louvor possa vir louvar e adorar o Senhor. Amém. Aleluia. Fique em pé, vamos adorar o Senhor, entendendo que a palavra em Apocalipse diz: benditos sejam aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essas pessoas somos nós que enfrentamos a nossa luta diária todos os dias, que nós não negamos o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Todos nós temos lutas, temos dificuldades, mas nós entendemos o convite do Senhor Jesus para segui-lo. Nós o seguimos porque nós amamos Ele. Nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Ele foi rejeitado pelo próprio povo, pelos judeus. Mas aqueles que ouviram e o seguiram, eles receberam vestes brancas. Amados, nós também, pelo sangue de Jesus, nós entendemos que nossas vestes estão brancas, lavadas.
Isso não tira de nós a luta, a guerra, a perseguição. Nós sabemos que os profetas, o povo de Deus sempre foi e será perseguido. Mas nós sabemos para onde iremos. E aonde iremos não há mais dor, nem morte, nem choro. Para onde nós iremos, haverá somente a paz, o amor. Vamos louvar ao Senhor nesse instante.